Eu tenho pensado, em pregar sobre alegria, porque às vezes a gente acha a igreja um pouquinho abatida, e isso não foge, é normal. Nós vamos estar vendo pessoas que às vezes no dia a dia elas se encontram com um problema, com uma dificuldade, mas também, por outro lado, nós vamos estar vendo irmãos que já passaram por alguma etapa e agora eles estão alegres. Então, o que nós vamos começar aqui, um pouco hoje, essa conversa, é o que tem tirado a sua alegria. O que tem atrapalhado você de ser uma pessoa alegre. Eu sei que nós estamos vivendo num momento difícil, eu sei disso, mas nós precisamos também termos esse momento de alegria, porque as circunstâncias, elas não podem ditar a regra da nossa vida como cristão. Como cristão, nós andamos sobre as circunstâncias. Então, o que será que tem tirado a tua alegria? As circunstâncias? Você sonhou com um lar feliz? Você criou seu filho com carinho? Você não conseguiu o que planejou? Você foi reprovado, uma enfermidade, e quando eu coloquei aqui, você criou o seu filho com carinho, porque às vezes nós criamos os nossos filhos com todo carinho, com todo amor, e ele não responde da maneira que nós achávamos que ele deveria responder. Vide lá o centro de recuperação. Quantos filhos de crente que as mães passaram dias e noites orando, joelho no chão, e o camarada foi para a droga, foi para outra vida, E hoje se encontram lá internados num centro de recuperação para recuperarem, para ver se Deus o abençoa, o liberta, o salva e o cura, para que eles possam voltar à convivência da sociedade. Então, às vezes, olhando para as pessoas, a gente vê que as circunstâncias, pessoas que sonhou, com um lar feliz, e hoje o lar não está passando por um momento muito legal. Eu estava conversando com um rapaz, eu não vou falar o nome porque vocês conhecem, e ele estava falando comigo: pastor, olha, eu idealizei a minha família, eu tinha sonho para a minha casa, e de repente, agora está um para um lado, outro para o outro, e ele também aproveitou e foi para outro lado também. E eu falei: cara, mas cadê aquela alegria que a gente brincava quando a gente estava junto? Cadê aquele momento? Tem não, pastor. Eu estou já 1 ano e meio só na tristeza, porque idealizou como um lar feliz, e o lar dele está passando por um momento de muita dificuldade. Você não conseguiu o que planejou. Tanta gente se planeja, tanta gente faz contazinha, bota tudo no papel, pai, no final não consegue aquilo, e isso não deixa a pessoa ter a alegria. Você foi reprovado em alguma coisa, talvez num vestibular, talvez prestou um concurso, fez uma entrevista e não conseguiu, talvez uma enfermidade te alcançou e você está passando por momentos difíceis, está tendo essa enfermidade, isso te atrapalha, isso não deixa você ser uma pessoa alegre, ser uma pessoa contagiante. O que tem tirado a sua alegria? Circunstâncias, pessoas. Às vezes, pessoas nos magoam, pessoas falam coisas que nós não queremos, que não são verdade sobre a nossa vida.
é a verdade para ela, mas não é a verdade do nosso dia a dia. Então, as pessoas nos ferem, as pessoas nos humilham, as pessoas abusam, né, da nossa boa vontade, as pessoas nos perseguem, somos às vezes injustiçados pelas pessoas, as pessoas estão aí nos caluniando, falando coisas que não são verdade, somos às vezes mal compreendidos, né, pelas pessoas. Então, circunstância, pessoas têm tirado a sua paz, têm tirado a sua alegria. Eu também olho aqui e vejo as coisas, né, os bens materiais que você sonhou e até hoje não conseguiu. E por vivermos em uma sociedade materialista, você não consegue se alegrar com o que tem, mas fica triste pelo que não tem. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Às vezes nós temos alguma coisa e essa coisa não é tão capaz de nos alegrar, mas aquilo que nós não temos é capaz de nos entristecer. Então, às vezes nós estamos passando pelo momento, né, que as coisas estão faltando, esses bens materiais, mas há outras coisas para nós nos afirmarmos. E muitas das vezes nós estamos sem alegria por causa das circunstâncias, por causa das pessoas, por falta das coisas. E outra coisa que eu vejo também é a ansiedade. A ansiedade tem tirado muito a alegria das pessoas. Os divãs estão lotados. Os psicanalistas estão com a agenda cheia. Existem muitas pessoas roendo as unhas, com os nervos à flor da pele, gente estressada. Eu tenho um amigo, ele é lá de São Paulo, ele se formou o ano passado em psicólogo, e do meio do ano até o final do ano, online, agora atendimento, a maioria das vezes são online, ele atendeu mais de 340 pessoas online. Então nós estamos vivendo assim, as pessoas tristes. E agora tem gente triste porque não está conseguindo viajar. Os últimos 2 anos, nós temos ficado sem o carnaval. Nós não, né? Porque nós não pulamos o carnaval, né? Mas o povo brasileiro tem ficado sem o carnaval. E muitos nessa época faziam o quê? Iam para a folia buscar o quê? Alegria. Que eles acham que encontraria ali. Com droga, com bebida, com sexo à vontade, com tudo. Outros através de viagens. Está na época do carnaval, feriadão, então está na época de eu me alegrar viajando, passeando, indo para a praia, as pessoas estão assim. Só que de 2 anos para cá, isso não está tendo. E nós estamos vendo que as pessoas estão vivendo triste. Está aí uma guerra agora, que está deixando muita gente triste. Nós tivemos aqui a catástrofe aqui, né, em Lídice. Estamos agora com uma grande recém em Petrópolis. E as pessoas estão ficando de um jeito que a própria igreja não está tendo a alegria. Ela parece que não encontra motivo para ser alegre. E aí, aquilo que eu falei aqui, a respeito das coisas, aquilo que nós não estamos conseguindo, está abafando aquilo que nós já temos. E por isso nós não estamos conseguindo ter a alegria. E propositalmente foi escolhido esse versículo que nós vamos ler agora, porque presta atenção nesse versículo e no que nós vamos colocar daqui em diante, para ver se
essas coisas que eu falei aqui, isso pode tirar a nossa alegria. É claro que nós vamos chorar com os que choram. É claro que quando estiver doendo, nós vamos sentir a dor. Nós sabemos disso. Cada um tem o seu jeito de passar por uma dificuldade. Eu tenho um jeito, a Rosana tem outro. Eu, às vezes, eu falo com a Rosana coisas que, para mim, não está... Eu não estou nem aí naquilo que estou falando, não estou muito atenado. Mas para ela, machuca ela. E daqui a 2 minutos, eu estou lá falando com ela da mesma maneira, como se eu não tivesse falado nela. Se eu não tivesse falado nada com ela. Já ela já é o contrário. Se ela falar comigo alguma coisa que me machuca, né, e eu for falar com ela, ela fica um tempão com aquilo, porque é o sentimento dela. Ela deve pensar o quê? Poxa, eu magoei ele. Então, e ela demora um pouco mais. Eu não, eu acabou, esqueço. Então, cada um tem uma reação, eu sei disso. Não é isso que eu estou falando, que você tem que ser uma pessoa fingida, que você tem que ser uma pessoa que não ligue para o que está acontecendo na sua vida e à sua volta. Mas o que eu estou falando é que essas coisas, elas não podem roubar a tua alegria. Porque a nossa alegria, ela não é circunstanciais. A nossa alegria, ela é do Senhor. E o Senhor, Ele não é, Ele é além das circunstâncias. Ele está além das circunstâncias. E aí nós vamos ver, vamos ler aqui. A minha versão é uma, mas eu escrevi o versículo em outra, porque para mim e para nós aqui vai ficar melhor. Né? Filipenses 4:4, na Ara, Almeida Revista e Atualizada, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Quem é que está nos mandando, irmãos, ser alegre? Aqui nesse momento que nós estamos lendo isso aqui, quem está falando isso para nós? É Paulo? Vocês têm certeza que é Paulo? E aonde está esse Paulo? Aí eu escrevi algumas coisas aqui, que é para a gente poder ver que o que eu falei no primeiro momento, isso não pode, nós não podemos ficar refém das circunstâncias. Por quê? Porque esse Paulo que escreveu isso, e que nos manda aqui, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Esse Paulo, aonde ele está nesse momento que ele escreveu esse negócio? Que ele escreveu esse versículo e enviou para os filipenses. Ele está em alguma pousada, aquelas pousadas de luxo, né, ali de Angra, ou não vamos botar Angra, vamos botar lá de Roma naquela época. Será que ele está lá naquela pousada, está tendo café da manhã servido, andando de biga, passeando, que está no pacote da pousada, entendeu? Está lá, andar de biga, por Roma, ter um cavalo bonito, e aquela biga atrás ali, e ele passeando na pousada. Ele está em um bom restaurante na hora do almoço, 5 estrelas, 3 estrelas. Fazer uma propaganda aqui no São José. Será que ele está num bom restaurante? Será que ele está em algum lugar paradisíaco? Aquilo que rouba o nosso fôlego. Ah, se eu tivesse lá, eu seria mais feliz. Olha, se eu conhecesse esse lugar, eu seria uma outra pessoa. Será que é nesse lugar? Será que Paulo está em um lugar de destaque e está falando para a gente, olha, vamos se alegrar aí, pessoal, nós estamos num lugar bom aqui, ó. Nós estamos num lugar paradisíaco. Rapaz, eu estou aqui, ó, todo mundo está me vendo, todo mundo está olhando para a minha vida. Não. Paulo não está numa pousada, Paulo não está num bom restaurante, Paulo não está num lugar paradisíaco, Paulo não está em nenhum lugar de destaque,
ele está preso em Roma, ele está algemado, acuado, trazendo no corpo as marcas de Cristo. É esse camarada que está falando, alegrai-vos. Ele está mostrando para nós que ele conseguiu na sua vida de cristão, ele passou por tantas coisas, maus momentos à beça, irmãos, sofrimento grande, injustiçado, foi chicoteado, já estava preso aqui, Paulo foi injuriado, Paulo foi apedrejado, Paulo estava ferido, trazendo no corpo essas marcas de Cristo, mas mesmo nesse estado, o coração dele estava tremulando a alegria através da sua vida. Mesmo trancafiado ali, ele está lá contagiando as pessoas com o Evangelho. Porque se ele tivesse, eu acredito, se ele tivesse trancado e tivesse lá se lamentando por causa das circunstâncias, porque estava tendo falta, se ele tivesse se lamentando porque as coisas materiais não chegavam para ele, se ele tivesse se lamentando pela ansiedade ali do dia a dia, se ele tivesse ali olhando isso, muita gente não tinha aceitado a Cristo como seu Salvador através da vida dele lá dentro daquela prisão. Quando ele usa aquele versículo, todos os santos, vocês lembram? Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Ele evangelizou lá dentro. Teve um escravo que estava preso, e aquele escravo deu um prejuízo no seu senhor, e lá dentro, ele ganha aquele escravo, e aquele escravo passa a ser uma bênção, para ele, para o evangelho, e para o senhor dele, que ele devolve o escravo, o Onésimo, sendo devolvido para Filemão. Por quê? Porque esse homem, com tudo isso que nós falamos aqui, ele conseguia ter a alegria do Senhor, para contagiar as pessoas. Então, ele já havia passado por maus momentos. E ser cristão, irmão, ser cristão não é ser poupado dos problemas. O que nos diferencia dos ímpios ou da pessoa que não tem Cristo na sua vida, não são as circunstâncias, mas o fundamento sobre o qual construímos a nossa vida, a nossa fé. Nós não diferenciamos porque nós não temos falta, porque nós temos saúde 100% do tempo, porque nós temos a melhor família, porque nós temos a melhor casa, nós temos o melhor emprego. Nós não diferenciamos de quem não é cristão, quem não tem Jesus como seu Salvador, não é por isso, não são pelas circunstâncias, mas é pelo aprofundamento da nossa fé em Cristo Jesus, que é o nosso alicerce, que é aquilo que Ele fez lá na cruz do Calvário, que é a boas novas, quer falar para nós, olha, sobre tudo isso, eu salvo você. As circunstâncias estão aí, mas o meu feito está acima das circunstâncias. Se alegre por isso, porque as circunstâncias não conseguiu travar Jesus, as tentações não conseguiram parar Jesus. Então, o que nos diferencia das pessoas que não têm Cristo, não é porque nós somos poupados, nós vivemos numa redoma, não é isso. São os fundamentos sobre o qual nós estamos construindo a nossa vida. O que é que Jesus falou daquele que construiu sobre a rocha e do que construiu na areia? Porque construiu na rocha
não veio problema para ele. A enchente não passou na casa dele. E aquele que construiu na areia foi que a enchente passou. Não, não, não. A enchente passou, o vento passou nas duas. Só que aquele que construiu, que estava morando sobre a casa que foi construída na rocha, ele não foi abalado. Então, as circunstâncias, não é isso que vai nos diferenciar. Se as pessoas estão falando bem de mim, se não estão, se as coisas que eu tenho, se eu posso comparar com outro e eu vou sair na vantagem ou não, nada disso. Ansiedade, não, irmãos, isso aqui vai vir para todos nós. Não é porque nós somos cristãos que estamos livres disso. As coisas não são assim. Então nós precisamos entender que, como Paulo, as nossas circunstâncias não podem aprisionar a nossa alegria que Deus tem nos dado, que Deus tem colocado sobre a vida da igreja, irmão. Nós temos algo para celebrarmos. Vem as enfermidades, vem, mas Deus tem trago cura para nossas vidas. Parentes nossos estão passando por problemas difíceis, estão, mas Deus tem ajudado. É isso que nós precisamos entender. A palavra de Deus nos mostra que a verdadeira alegria não está nos nossos bens, nos bens que nós temos nesse mundo, tampouco no coração do ser humano. É só nós observarmos ao nosso redor. Tanta gente aí, financeiramente bem, mas está vivendo uma vida que não tem alegria. Tanta gente com saúde, mas não consegue desfrutar de uma refeição com a própria família. Tanta gente aí vivendo em casas enormes, passeando, procurando, tendo dinheiro para gastar, para fazer, mas não tem a alegria. Porque é justamente isso que nós precisamos entender. E a palavra de Deus, ela nos mostra que a verdadeira alegria não está nisso. A verdadeira alegria não está nesse acúmulo de coisas. Da gente ter uma vida que ela é só vitória. Antigamente andava, né, uma gíria gospel, só vitória. Aí o outro gritava lá do outro lado, só vitória. Eu falei, rapaz, esse negócio é bom, hein? Só vitória, só vitória. E quando a gente pega os homens, né, da Bíblia, aquelas pessoas que viveram e são contadas as suas vidas, nós vamos vendo que não é só vitória. Mas nós vamos vendo também que há momentos na vida, e muitos momentos bons, momentos de alegria, momentos que nos encanta quando a gente lê a Bíblia. Você já pensou se aqui tivesse só derrota? Ninguém queria. Tem derrota? Tem. Tem pecado cometido? Tem. Mas tem perdão de pecado, tem salvação, tem palavra de vida eterna, tem consolação, tem conforto, tem libertação. Então nós vamos vendo que esse Deus que nós servimos também nos cercou de alegria. Hoje em dia, muitos saem de suas casas em busca de diversão, alegria, entretenimento, porque se sentem vazias e que querem preencher esse vazio interior. As pessoas estão se sentindo vazias e por isso elas estão atrás de diversão, de alegria, de entretenimento, porque tem um vazio ali e elas acham que esse vazio vai ser preenchido se tiver uma viagem. E não vai. Vai ser preenchido se tiver um emprego novo. Isso é passageiro. Vai ser preenchido porque vai ter um salário. Não vai, daqui a pouco nós vamos ver.
Isso vai ser preenchido porque tem saúde. E não vai, tanta gente com saúde está vivendo como? Está estragando a sua própria saúde e trazendo também infelicidade para aqueles que estão à sua volta. Então, hoje em dia, muitos estão assim. Mas a Bíblia tem a receita da verdadeira alegria. Essa alegria que Paulo está falando para nós, a Bíblia tem essa receita. É por isso que nós estamos naquele estudo da importância de nós conhecermos a palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que nós vamos encontrar essa verdadeira alegria. A verdadeira alegria vem do conhecimento da verdade. Só podemos desfrutar da verdadeira alegria quando somos libertos. Quando nós somos libertos, aí nós conseguimos desfrutar dessa verdadeira alegria. E essa verdadeira alegria, ela vai vir para a nossa vida através dessa libertação. Quando você se sentir uma pessoa liberta, quando você se conscientizar que Jesus, quando Ele liberta, Ele nos liberta verdadeiramente, e é isso que João 8, 32 e 36, ele vai falar aqui, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o 36 ele diz assim: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa alegria, ela vem quando nós somos libertos. Eu sou liberto, eu fui liberto. Nós fomos libertos, irmão, de tantas coisas que nos aprisionavam, tanta coisa ruim que nos atrapalhava. Nós conhecemos Jesus e temos essa libertação. Essa libertação é motivo de alegria para nós. Nós não estamos presos conforme as pessoas do mundo estão presas nos seus vícios, presas em seu pecado, em suas mazelas. Pessoas que não podem hoje, se voltarem atrás, muitas delas vão perder a vida. Mas nós não, nós fomos libertos. Deus nos libertou. Desfrutamos dessa alegria quando somos restaurados por Deus. Quando Deus restaura a nossa vida, e é isso que Ele fez. Nós estávamos perdidos, nós estávamos largados nesse mundo, nós estávamos vivendo sem esperança nenhuma, mas Deus nos restaurou. Nós andávamos como o mundo anda, atrás de coisas, tentando resolver as circunstâncias da vida, sem podermos resolver isso. E aí Deus, Ele resolve isso, Ele restaura a nossa vida. Salmo 126, versículo 1 e 2 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor pela vida do Senhor, pastor. Grandes coisas fez o Senhor pela sua vida, Vivi. Grandes coisas fez o Senhor, irmã Nádia, pela sua vida. Rosilene, pela sua família. Rosa não, Mônica, que a Rosa não está aqui. Mas pela Rosa também, mesmo não estando aqui. Por todos nós, grandes coisas o Senhor fez. Por isso nós estamos aqui. E isso já é motivo de grande alegria. Grandes coisas Deus tem feito por nós, Elielso, pela sua vida. Por isso você está aqui hoje, está sentado com a sua família, e Deus tem trabalhado, Deus tem feito. Então, quando nós somos restaurados por Deus, nós temos essa alegria, a alegria volta. E essa alegria agora, ela é verdadeira. A verdadeira alegria vem do Espírito Santo.
A verdadeira alegria, ela vem também pelo Espírito Santo. Ela substitui a tristeza por alegria. Ela substitui aquelas dores nossas por alegria. Isaías 61:3 diz assim: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dei ornamentos por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Quando nós sentimos essa verdadeira alegria, ela vem pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz. Ele substitui a nossa tristeza por alegria, por vestes de alegria. Ele trabalha na nossa vida. Ele preenche o nosso vazio com o gozo. Ele preenche a nossa vida com esse gozo, com paz, com alegria do Senhor. Romanos capítulo 14, versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele também trabalha na nossa vida para que eu e você venhamos a ser um povo alegre, para que nós possamos ter uma vida de gozo. Então ele preenche o nosso vazio. O Espírito Santo é ele que preenche esse vazio quando nós estamos procurando alguma coisa nesse mundo. Quando as circunstâncias batem à nossa porta, quem faz com que eu e você possamos suportar esse momento é o Espírito Santo. É Ele quem trabalha a nossa vida. E é isso que Ele está fazendo na vida de Paulo, preso, enchendo a vida de Paulo, e Paulo escrevendo essas cartas maravilhosas que nós temos, dentro de uma prisão, trazendo no corpo as marcas de Cristo. A verdadeira alegria só tem quem já conhece a Jesus e recebeu em sua vida. A verdadeira alegria só tem quem já conhece a Jesus e o recebeu em sua vida. Irmãos, nós já o recebemos. Nós já aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Nós aceitamos o sacrifício dele. Esse sacrifício é perfeito para nos purificar de todo pecado. Então nós precisamos ter essa alegria de saber que nós hoje, nós não só escutamos as boas novas, nós estamos vivendo sobre as boas novas. E isso já era para ser suficiente para nós termos uma vida de alegria. A nossa alegria vem da salvação e da vida abundante que nós temos em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que essa vida que nós vivemos hoje, essa vida, ela é uma vida que foi nos doada. Pela morte de Jesus, nós recebemos a vida dele. Nós temos esse privilégio de estarmos vivendo com a vida de Jesus. João 10, versículo 10, ele diz assim: eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. A parte final do versículo. Vida e vida com abundância. Vida com abundância é vida com alegria. É uma vida que vai durar muito. Abundância, não é isso? É aquilo que nós temos, né? Que sobreja, que temos
bastante. Então, essa é uma vida que nós precisamos ter com alegria. Ele veio para que nós tivéssemos vida e tivéssemos vida com alegria. A vida que nós precisamos entender que ela foi dada por Deus. Ela foi colocada por Deus. O Salmo de número 16, 11, ele diz assim: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegria, a tua mão direita a delícia perpetuamente. Alegria, essa alegria, ela vem quando nós recebemos a Jesus, quando nós aceitamos, e essa alegria, ela é capaz de passar por cima das circunstâncias. Por isso que às vezes nós vamos em determinado lugar, que a gente chega lá, a pessoa às vezes está passando um momento que nós sabemos que é um momento difícil, e às vezes a gente chega lá e encontra aquela pessoa melhor do que nós esperávamos. Às vezes nós vamos fazer uma visita e é ele que nos conforta, com as palavras que ele tem, que coloca para nós. Por quê? Porque ele não está preso às circunstâncias, não está preso àquele leito, não está preso àquela doença. Ele agora está livre por Cristo, e ele sabe que o Redentor dele vive, e que num determinado momento ele pode se encontrar com ele. A alegria dele é essa, a alegria do Senhor é a nossa força. E por isso, nós precisamos, irmãos, ter alegria. Chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Nós precisamos ter esse momento. A verdadeira alegria só tem quem já conhece a Jesus. A verdadeira alegria é fruto da nossa paz com Deus. A verdadeira alegria, ela é fruto da nossa paz com Deus. Ela não é fruto do que eu tenho. Ela não é fruto do que eu possa vir a ter, alguém me dar alguma coisa. Não, a nossa alegria, a alegria verdadeira, ela vem pela paz que nós temos com Deus. É isso que faz com que eu e você venhamos a ficar tranquilo. Nós temos essa paz com Deus e também recebemos a paz de Deus. Mas primeiro nós temos essa paz com Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 1, diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz só desfruta a verdadeira alegria, essa verdadeira paz, quem está em paz com Deus. Se você está em paz com Deus, meu irmão, se você está em paz com Deus, se você está tranquilo com Deus, olhe à sua volta, que parece que tudo está dominado pelas circunstâncias de um jeito que nós olhamos assim e nós nos abatemos. Mas eu garanto a você, que se você olhar com essa visão, que você está em paz com Deus, você vai ver que mesmo aonde as circunstâncias parecem que não são favoráveis a nós, ali Deus deixou alguma coisa favorável, para que eu e você não desfaleçamos. Tem alguma coisa ali favorável. Tem algo que Deus deixou ali, para que eu e você possamos desfrutar dessa verdadeira alegria, dessa paz com Deus. E se nós estamos em paz com Deus, nós precisamos também ter a paz de Deus e estarmos em paz com todos aqueles que estão à nossa volta,
como Mateus colocou, porque nós somos um. Então, nós precisamos entender isso. As circunstâncias, a vida material pode até dar um momento de alegria, mas vai ser uma coisa momentânea. Mas só Jesus pode nos trazer essa alegria eterna. Essa alegria que nós tanto buscamos. Essa alegria, ela está aqui. Ela está dentro de nós. Nós precisamos entender que a alegria não são falta de tempos ruins. A alegria, ela não pode ser circunstancial. Se eu olho o meu casamento com a Rosana, nós vamos fazer 35 anos. Se eu fosse só ficar com ela porque eu tenho só momentos bons, esse casamento já teria ruído. Porque nesse casamento nosso, nós temos momentos ruins, temos momentos bons, mas eu preciso, e ela também, para nós sustentarmos, mesmo nos momentos ruins, nós precisamos ter alegria. E aí, às vezes, eu com ela podemos ter um embate, e quando tudo parece que vai nos levar a termos essa circunstância mandando na nossa vida, aí nós lembramos dos nossos filhos, nós lembramos dos nossos irmãos, que nós somos espelhos, nós lembramos dos jovens que estão casando agora, ou que estão casados agora de jovens, e nós somos ali o espelho para eles, e nós vemos que aquilo ali, aquela circunstância é muito pequena, e a alegria volta. A alegria do Senhor, ela faz isso, ela nos renova, e a alegria do Senhor se renova a cada manhã, e nós precisamos entendermos isso, para que a gente possa sair daqui com uma vida com alegria no Senhor, falando, olha, vale a pena ser cristão. O que Paulo passou aqui, e levanta essa bandeira da alegria, alegrai-vos sempre, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos. Ele está nos encorajando, irmãos, ele está falando para nós, olha, seja alegre, eu sei, eu estou passando aqui, eu estou preso, eu estou lanhado nas costas, eu trago as marcas de Cristo. E as marcas de Cristo, de Paulo, não era só alguém falar mal dele, não, era lambada, era chicotada, era pedrada. O negócio não era fácil, mas ele estava falando. Por quê? Porque a vida dele não estava sendo levada pelas circunstâncias. A vida dele não estava firmada nas circunstâncias, mas estava firmado em quem ele acreditava, que era suficiente para dar alegria para a sua vida. E eu espero que eu e você, através da palavra de Deus, através dessa palavra, desse encorajamento que eu peguei aqui de Paulo, para trazer para nós hoje, que nós possamos ter a nossa vida de alegria. Que aquele que está roubando a nossa alegria, ele possa passar longe de nós, que ele possa passar, mas que ele não deixe as marcas dele, mas que nós possamos ter as marcas de Cristo, as marcas de alegria, as marcas que nós aprendemos. Temos momentos ruins? Temos. Teremos dificuldade? Teremos. No mundo tereis aflição? Tereis. Mas tende o quê? Bom ânimo. Uma pessoa sem alegria não tem bom ânimo. Não tem como ter bom ânimo uma pessoa que está abatida. Não tem como ter bom ânimo uma pessoa que está vivendo de acordo com as circunstâncias. Não tem. Bom ânimo é para quem já sabe que está garantido. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Por que que nós temos que ter bom ânimo? Porque Deus já venceu isso tudo para nós. Nós só precisamos agarrar essa oportunidade para que a gente tenha essa alegria.
Agradecemos por assistir aos nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal. Se desejar, deixe seu comentário. Se você acredita em nós, no nosso projeto e desejar contribuir para a manutenção e aprimoramento do canal, temos uma chave Pix para uma contribuição totalmente voluntária. Muito obrigado por sua visita ao nosso canal e nos conhecer. Esperamos nos encontrar sempre. Desejamos que você seja grandemente edificado e enriquecido. Abraços fraternos. Deus o abençoe.